Bom dia, boa tarde, boa noite para você, que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia, agora nesse novo formato do Cristocast, mais um episódio especial, onde a gente traz mais um convidado distante da gente, por isso a gente está tentando esse formato online. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, é uma alegria receber você. Eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, e certamente é uma alegria gigante ter você aí do outro lado. Hoje eu quero te convidar para, desde já, curtir aqui o nosso programa e compartilhar. Compartilha para aquelas pessoas que você ama ou para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando aquecer o coração com uma mensagem de Deus. Hoje, muito especialmente, nós estamos revisitando um episódio da primeira temporada, onde nós tivemos uma convidada que veio de longe para conversar conosco, na época, no estúdio, mas agora nós estamos fazendo online, ela da casa dela, eu da minha, mas que Deus continua nos conectando para falar dele, e nós vamos atualizar essa história, revisitar o episódio antigo e saber como é que está a vida hoje de Rebeca Batista, que temos atualização agora, se chama... Rebeca Teixeira, sim. Não deixe de ser Batista, agora passo também a ser Teixeira. Rebeca, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. É realmente um privilégio gigante falar mais uma vez com você. Temos novidades lindas para contar. Desde o primeiro episódio para cá, muita coisa aconteceu. E a gente quer muito saber, especialmente, como Deus veio conduzindo a sua vida de lá para cá. Então, vamos começar assim. O que mudou de lá, da primeira temporada, há 2 anos atrás, para agora? André, em primeiro lugar, gostava também de agradecer por esta linda oportunidade, por este precioso encontro. Nós estivemos juntas, não é, presencialmente, mas é muito bom estar contigo também neste formato, e eu fico feliz de dar sequência e mais uma vez contribuir de alguma forma para esse trabalho, essa iniciativa que sei que tem abençoado muitas vidas aí no Brasil, e eu tenho acompanhado o crescimento. Sempre que falo com a minha tia, falamos sobre o quanto a tua vida, o teu ministério, aquilo que estás a fazer, o teu chamado tem impactado outras vidas. Então, glória a Deus pela tua vida, por aquilo que estás a fazer e por seguires firme neste propósito. E sim, a minha vida mudou bastante de uns tempos para cá, não é? Da última vez não estava casada, mas casei-me, graças a Deus, e com o homem da minha vida, o homem dos meus sonhos, que é um homem de Deus fantástico. E realizei um sonho de ser mãe recentemente. Amanhã o meu filho vai completar 2 meses. E isso para mim ainda é surreal, eu ainda não consigo acreditar. Nós passamos por muita coisa, muitos desafios, e a minha gravidez ela é um milagre, de facto. Desde a concepção do nosso filho Duarte até o momento do parto foi um milagre. Muita coisa aconteceu, muitas provas, muitos desafios, muito testemunho para contar, coisas que abalaram-me bastante, e cheguei até a ter amigas a dizerem-me assim: como assim? Como é que tu passaste por tudo isso? Como é que tu amas a Deus, vives uma vida com Deus e passas por tanta dificuldade? E eu disse-lhe que a minha perspectiva perante isso tudo que passei é de que Deus ele estava a gerar testemunho na minha vida, para que eu pudesse realmente crescer, passar por este deserto com Ele e poder falar dele e impactar outras vidas através do meu comportamento, da forma como eu lidava e caminhava por esse deserto. Então foram tempos difíceis, meses muito difíceis, mas para honra e glória a Deus nós estamos aqui hoje como família e apenas a glorificar o nome dele mesmo. Rebeca, você sabe que quando nós estivemos juntas, né, em novembro, estive na sua casa com sua família, e você estava lindíssima, diga-se de passagem, com uma barriguinha linda de grávida. Obrigada. E foi muito bonito presenciar assim a sua alegria e especialmente te ouvir falar do quanto a sua gravidez já era um milagre.
Isso foi algo muito bonito de ouvir, e por isso também eu pensei logo em você quando a gente começou a trazer esses episódios especiais agora para o Dia das Mães. Pensei, nossa, eu preciso trazer a Rebeca mais uma vez, porque a história toda é muito bonita, né, Rebeca? Se a gente for considerar, acho que Deus desenhou um caminho para você e para sua família muito, muito bonito. Às vezes eu fico pensando, será que vocês conseguiam alcançar tudo que ele tinha planejado? Porque sair do Brasil, ir como missionários para outro país, construir uma comunidade de fé, né? Engajar tantas pessoas, e a partir daí também construir outras famílias e vivenciar desafios também, mas grandes milagres também. E ser parte também de levar essa bênção para outras pessoas. Eu fico pensando, será que vocês em algum momento conseguiam alcançar o que Deus queria para vocês? Eu às vezes questiono-me isso também. Será que teríamos a mesma história ou algo parecido se estivéssemos ficado no Brasil como família? E eu acredito que não. Deus, ele foi bastante intencional, como sempre é, mas a nossa história tinha de ser vivida aqui. Eu precisava estar aqui, eu precisava casar aqui, eu precisava construir um legado aqui e viver aquilo que é o meu propósito. Eu, como compartilhei no primeiro episódio que nós fizemos, eu falei muito mais do meu ministério, não é? A ser líder de jovens e a trabalhar com um movimento que eu desenvolvi com 17 para 18 anos, juntamente com alguns amigos, e eu sempre pensei que durante muito tempo o meu único legado seria cuidar de outros jovens e levar o amor de Cristo, levar a Deus para a vida de outros jovens, impactar a igreja, a juventude, enfim, eu pensava que seria apenas através disso, porque quando eu tinha 22 anos fiquei bastante doente e tive alguns sintomas e comecei a ir para o hospital, centro de saúde, ia várias vezes, visitava alguns médicos que nada me diziam e não conseguiam dar-me um diagnóstico certo, e passado acho que quase 2 anos de muita pesquisa e muitas visitas ao médico, um endocrinologista disse-me que eu teria muita dificuldade de engravidar e que se eu quisesse ter filhos um dia, eu teria apenas com ajuda externa. Essas foram as palavras dele. E eu, quando fiquei noiva, pronto, tinha muito essa conversa com o Daniel sempre ciente disso, o meu marido. Quando casei, nós falávamos sobre isso, mas eu sempre dizia, Deus, tu sabes os desejos do meu coração. Eu sou muito grata de poder lutar por este legado, lutar por jovens, lutar por uma próxima geração aqui na Europa, uma geração mais apaixonada por ti, uma geração que entenda como é bom viver dentro dos princípios e valores cristãos, uma geração que não aceite essa Europa fria, morta espiritualmente. Deus, obrigado por esse privilégio, mas para mim não é suficiente, eu quero também gerar o meu próprio legado através da maternidade. E eu pedia muito isso a Deus, pedia bastante, mas assim, um pouco descrente de que seria tão cedo. Quando eu e o Daniel começamos a tentar engravidar e tivemos ali algumas decepções, eu pensei, bem, isto vão ser muitos anos de tentativa e talvez essa seja mesmo a minha história, que como o médico disse, eu apenas tenha esse privilégio de ser mãe se tiver ajuda externa. E o médico não estava errado. Eu tive ajuda externa para engravidar e essa ajuda foi Deus. Ele foi a minha ajuda externa. E nós engravidamos e foi um completo milagre. Eu olho para trás, vejo aquilo que é a nossa vida aqui em Portugal e, claro, sentimos muita falta da família, muita falta de pessoas que são importantes para nós no Brasil, mas cada vez mais e agora com raízes mais fincadas em Portugal, com um filho aqui, eu entendo cada vez mais o propósito. Meu filho, ele não é só fruto do meu amor e da aliança que eu tenho com o meu marido. Meu filho, ele é resposta de oração, ele é milagre, mas acima de tudo, ele é a nossa chance de nós projetarmos, disciplinarmos, forjarmos e moldarmos uma criança que possa ser um dia um homem que vá levar o Evangelho, que possa impactar esta nação e este continente. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso coração, esse é o nosso sonho. Nós queremos que o Duarte tenha orgulho de ser português, mas acima de tudo que ele tenha orgulho de ser filho de Deus.
E é assim que nós estamos a viver e a experimentar toda essa fase que ainda é muito recente, como eu disse. Duarte amanhã vai fazer 2 meses, as emoções ainda estão à flor da pele, tudo está a acontecer ao mesmo tempo, mas desde o nosso namoro, desde o nosso noivado, casamento, nós sempre falávamos, os nossos filhos não vão ser nossos, vão ser do Senhor. E se tivermos um dia, eles serão forjados para que eles possam continuar esse legado que nós outrora iniciamos aqui. Eu não sei se tu pensas dessa forma, mas quando eu tive a minha filha, eu pensava realmente também de ela ser uma mulher de Deus. Que eu queria... Eu sempre me inspiro muito em Maria e do quanto ela se dedicou para educar Jesus, e ficava pensando o que ela falava para ele, como ela conduzia a educação, como ela foi ajudando ele a forjar o caráter, né? Eu acho que o nosso papel enquanto mãe é olhar para essas mulheres da Bíblia e da história e tentar imprimir um pouco na nossa realidade, dentro da nossa casa, né, dentro do nosso dia a dia também. E eu tive essa preocupação de que a minha filha um dia fosse uma mulher de Deus, com essa consciência de que ela é uma filha de Deus. Sim. Né? E o quanto ela pode, através disso, impactar na sociedade. Sei que vocês têm essa visão também, mas como que vocês... Eu sei que o Duarte é tão pequenininho ainda, mas quem sabe a gente não vai revisitar esse episódio daqui a alguns anos. E o que tu imaginas, se tu pudesses dizer assim, eu gostaria que o meu filho... Eu gostaria que o meu filho fosse exemplo, já, assim, pequeno, mas exemplo de hombridade, de masculinidade, que olhasse para o pai e quisesse imitar o pai, porque eu não casei apenas por sentimento ou por atração, eu casei pelo caráter dele, eu casei porque queria um homem para educar os meus filhos com o caráter do Daniel. E quero um filho que possa imitar os passos do pai, que claramente possa ser ensinado nos caminhos do Senhor e possa estar dentro de uma comunidade forte, cristã, cheia de fé. E quando eu digo forte mesmo, presente e que resista todos os contratempos e até mesmo os ataques que nós vemos, não é? Às famílias e até mesmo aos cristãos hoje em dia na Europa. Um filho corajoso, um filho resistente, um filho que antes de pensar em qualquer coisa sobre si, lembre-se da sua real e verdadeira identidade. Às vezes eu fico um pouco preocupada, Andreia, e confesso, quando vejo essa Europa demasiado moderna, não é, na qual nós vivemos, e há coisas que me assustam um pouco. Eu nunca me esqueço de coisas que o meu pai, enfim, sempre comentava connosco quando éramos mais novos, e ele dizia assim, Rebeca, às vezes aquilo que atrasa o Brasil e faz o Brasil ser atrasado em relação a muita coisa na Europa, pronto, em comparação, é às vezes o que também beneficia. E cada vez mais nós vemos essa falta de homens de verdade aqui na Europa, e eu vejo isso e isso entristece-me muito. Homens que não estão dispostos a morrer pela sua família, a defender a sua família, homens que não têm falta de conceito de honra, de sacrifício, desse amor sacrificial, pensam em si em primeiro lugar e depois na sua família. É eu, a minha carreira, a minha vontade, o meu sentimento, e o resto é apenas resto, porque afinal cada um tem a sua vida, cada um sabe de si, cada um pertence a si próprio. E isso é algo que me assusta bastante. Às vezes eu penso, meu Deus, como é que eu vou instruir, ou o que é que eu vou dizer ao Duarte quando ele estiver a conviver com pessoas assim, ou crianças assim, e ver à sua volta muitos exemplos assim. A solução é nós, no nosso seio familiar, nós, no nosso núcleo familiar, na nossa comunidade cristã, sermos fortes, sermos persistentes e darmos, acima de tudo, exemplo com as nossas ações e não só com as nossas palavras. E eu penso muito nisso. Então, quero um filho forte,
determinado, quero um Duarte sensível, bondoso, caridoso, mas acima de tudo um Duarte convicto, cheio de convicção. Essa preocupação que você tem é a mesma que eu tenho, e penso que, de certa forma, o Brasil também tem essas mesmas dores de homens fracos, homens imaturos, né? Homens que deixaram para trás o valor de cuidar realmente de uma família, né? E por aqui também a gente tem essa mesma preocupação. E penso também que a solução é essa, é estar em comunidade, em uma comunidade viva, forte, resistente em Cristo. E que o nosso papel é buscar fortalecer essa comunidade, né? Cada vez mais. Isso mesmo. Eu sempre disse isso e, pronto, para alguns talvez parecesse um pouco manipulador ou demasiado controlador, mas eu sempre dizia que os meus amigos da minha adolescência, juventude, assim, ainda sou jovem, tenho 28 anos, mas quando eu tinha 17, 18, 19 anos, eu sempre falava e comentava isso com o Daniel, que nós devíamos ser muito intencionais em relação ao nosso ciclo de amizade, aos nossos amigos, e à medida que fui, ficando noiva e casei, essa certeza na minha cabeça começou a se intensificar cada vez mais, porque eu sempre acreditei que nós não devemos esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Nós devemos, como é que eu posso dizer, empurrar ou facilitar para que elas aconteçam. Eu digo que o Duarte ele já tem amigos que ele nem sabe que tem. Isso porque os meus amigos da minha juventude casaram, tiveram filhos, estão a ter filhos, eu tenho uma amiga que ela é russa e ela, conheceu o marido dela numa das conferências de jovens que eu organizo a nível europeu. Eles apaixonaram-se, conheceram-se, casaram na Turquia, vieram para Portugal. Ela teve um filho 2 semanas antes de mim e nós, quando éramos solteiras ainda, nós falávamos sobre isso. Nós queremos que os nossos filhos sejam amigos. E na altura isso parecia algo tão distante, algo assim tão longínquo, mas hoje estamos aqui com os nossos filhos e mais tarde, quando acabar a nossa chamada, eu vou me encontrar com ela, nós vamos sair para comer um gelado e nós vamos estar com os nossos filhos. Mas eu digo isso porque eu acho que nós não devemos esperar para que simplesmente as coisas aconteçam. Nós devemos provocar esse meio e essa comunidade à nossa volta. Quem vão ser os amigos do meu filho? Eu não sei, que seja o que Deus quiser. Não. Claro que vai ser o que Deus quiser, claro que nós não conseguimos controlar tudo, mas nós devemos fazer a nossa parte. E eu sempre tinha isso muito, muito claro na minha cabeça, mesmo antes de ser mãe. Eu não vou esperar para que simplesmente aconteçam as coisas, ou que eu seja surpreendida. Eu vou começar desde agora, desde as minhas amizades, das pessoas com quem eu me relaciono. Vou gerar um meio para o Duarte, na altura não sabia que era ele, mas para o meu filho, e vou então lutar para que esses sejam os amigos dele, que tenham os mesmos princípios e valores. Isso quer dizer que ele não vá ter outros amigos, não vá conviver com outras pessoas? Não é isso. Mas a minha parte eu vou fazer. E como tu sabes, e és mãe e sabes disso, é muito importante hoje em dia nós sermos muito intencionais em relação às pessoas que nós colocamos à volta dos nossos filhos para dar exemplo, para crescer, não é, com os nossos filhos, porque o mundo está cada vez mais difícil, mais complicado. As pessoas às vezes dizem que é que eu vou colocar um filho neste mundo? Está cada vez mais difícil. Eu penso exatamente assim, que, enfim, se está difícil, nós precisamos de jovens, precisamos de crianças e homens e mulheres que possam ser fortaleza e que possam resistir e que possam gerar exemplo e possam contrariar essa dificuldade, esses absurdos, essas coisas horríveis que temos visto. Então, não me assusta ter filhos neste mundo, porque eu tenho lutado para criar um meio, um ambiente, não uma bolha, não é uma bolha, mas sim um meio em que o meu filho possa ser forte. E ele não é que vai viver alienado dessas coisas, mas ele não vai ser atingido. Para que eles também possam ser luz diante dos outros ambientes que vão estar escuros. Exatamente. Eu acredito nisso também, acredito muito nisso. E penso que aqui no Brasil tenho esse desafio, a minha filha já é maiorzinha, né, já tem 12 anos, e já compreende muita coisa, e me dá uma certa tranquilidade de vê-la começando a fazer as próprias escolhas diante
diante do ambiente, que muitas vezes puxa para algo que é muito distante do que nós acreditamos, Sim. Às vezes, muitas vezes perigoso, né? Dentro a juventude adora um celular, e a gente, às vezes, precisa estar sempre muito atento para o que as crianças consomem. Sim. Mas eu comecei a ter uma experiência que antes era apenas uma ansiedade, uma preocupação. Então, agora eu comecei a ver devagarzinho as sementinhas, né, que eu plantei começarem a brotar. E isso realmente é uma tranquilidade. E daí, Rebeca, eu quero aproveitar esse gancho e puxar para falar em relação à sua percepção. Há 2 anos atrás, quando a gente conversou, lembro que nós conversamos muito sobre como era o ambiente, né? A sociedade, que ainda era algo um pouco mais frio, um pouco mais distante de Deus, que vocês tinham esse desafio. E eu queria entender a sua percepção desse momento. Por exemplo, aqui no Brasil, nesses 2 anos que nós estamos fazendo já o CristoCast, um pouco mais de 2 anos já, é nítida a percepção de que houve um avivamento da igreja. Né? E quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas de uma denominação. Aqui, com a graça de Deus, as igrejas cristãs foram avivadas, estão sendo avivadas. A gente consegue perceber uma juventude chegando cheia de energia, forte e com muita vontade de serem santos no seu dia a dia, de buscar essa santificação que nos fortalece e nos aproxima de Deus. Aqui no Brasil, a gente, com a graça de Deus, tem percebido movimentos lindos acontecendo nas diversas denominações cristãs. Como é que tem acontecido aí do outro lado? Eu diria que eu também sinto que começa a haver um sinal de proteção e resistência em relação à igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou só a falar da igreja protestante, evangélica, da qual eu faço parte, mas também vejo os meus amigos católicos e muitos jovens, que é onde está o meu olhar, é onde está a minha paixão, o meu foco. Muitos jovens também a defenderem o pilar da nossa sociedade, o pilar judaico-cristão. E isso porque nesses últimos tempos, eu não sei se tens acompanhado, nesses últimos anos nós temos sofrido muito com a imigração em massa, não é, aqui para Portugal, de muitos países que têm por fé ou têm por, enfim, têm por... é até difícil às vezes, eu tenho que escolher muito bem as minhas palavras, mas são países islâmicos e vêm para cá e vêm... A sua crença, exatamente. Vem para cá não para viver a sua crença, mas para impor, muitas vezes. Não se contentam em praticar a sua crença nas suas mesquitas ou no seu local. Não, vem para impor. E nós temos sentido muito isso. Os cristãos aqui têm sentido isso. E eu começo a ver uma resposta e um posicionamento de muitos cristãos evangélicos, enfim, católicos, que têm se posicionado mais e têm dito, não, isto aqui é o meu país, isto aqui é o nosso país, este é o nosso pilar, esta é a nossa moral, nós durante anos e anos, não é, séculos e séculos estamos a ser regidos desta forma e não podemos ver isso a ser varrido, destruído e aniquilado, como temos visto que se tem tentado. E então, de uma forma, assim, por um lado, é triste ver a forma como Portugal tem sido atacado, não é? Dessa maneira até. Enfim, isso tem a ver com muitos aspectos políticos que nós temos passado aqui, muitas decisões políticas que foram feitas no passado, agora estamos a ver as consequências negativas dessas mesmas decisões, mas também tenho começado a ver um posicionamento e uma firmeza diferente nos cristãos aqui em Portugal. Eles estão pela primeira vez a sentir, não é, o impacto e a dizer não,
Nós não podemos deixar isto acontecer. Nós vamos defender o que é nosso, os nossos princípios e valores. Então eu tenho gostado de ver isso. Isso tem também, de uma certa forma, trazido alegria ao meu coração. Claro que também tenho preocupações em relação ao futuro. Nós não sabemos como vai ser assim de facto, mas é bom ver os cristãos dessa forma. Eu não diria que é igual ao Brasil, não diria que na mesma proporção temos visto um avivamento ou coisas acontecerem assim, mas eu começo a ver posicionamento, coisa que outrora não via. Eles estão a querer defender o que é seu. Os cristãos aqui estão a colocar o pé, a marcar o pé e dizer assim, não, daqui não passa. E isso já é um início, já é um bom começo. Sim, exatamente. É um início muito importante, diga-se de passagem. E eu acredito que aqui começou dessa forma, porque também nós tivemos outros tipos de ataques, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que os nossos ataques daqui foram ataques de discursos, né? E de tentativa de censuras, tentativas diversas, assim. Posso te falar que, por exemplo, no meio católico, especialmente, né, que eu sou católica, então acompanho bem mais, sim, mas nós tivemos aqui censuras a padres, porque simplesmente pregavam o evangelho, ou porque simplesmente oravam na madrugada, faziam lives na madrugada. Eu acompanhei, sim. E foram punidos por isso, com suas redes derrubadas. Temos aqui padres que foram indiciados simplesmente por pregar o que o Evangelho nos ensina. Então, a gente sabe que isso é também um jogo político muito forte. Porém, o que eu vi que aconteceu é que, em vez das pessoas, dos cristãos, se acomodarem, né, nós juntamos a força e enfrentamos. Eu acho que isso foi importante, de não deixarmos que essas pessoas que foram atacadas passassem por isso sozinhos. E bem recente, nós tivemos agora, por exemplo, o período da Quaresma, né, na Igreja Católica, onde é feito, tem o Frei Gilson, que é uma voz muito atuante e potente, que fez 40 dias de orações na madrugada e juntou milhões de pessoas para fazer isso. Quando ele passou por essas provações, o bonito de ver foi que não foi apenas a Igreja Católica que juntou, que deu as mãos com ele e para enfrentar isso. Tiveram vários pastores, várias lideranças evangélicas que se pronunciaram também a favor dele e que fortaleceram, no final das contas, a Igreja de Cristo. Porque nós todos, quando nós estamos aqui conversando em comunhão de denominações diferentes, unicamente nós somos a mesma igreja, somos a Igreja de Cristo. E a gente precisa lembrar que a nossa missão é fortalecer sempre a Ele. Né? E esse ponto que você falou de começar a resistir é importantíssimo. E que a gente precisa incentivar realmente de que cada vez mais os nossos irmãos não tenham medo, mas que comecem a enfrentar. E uma coisa que eu estava a pensar, André, enquanto estavas a falar, eu acho que às vezes as pessoas equivocam-se um pouco e pensam que resistir é meramente ir para as redes sociais e começar a responder ou fazer um posicionamento nos stories ou um post no Instagram. Resistir não é isso, não é? Nós sabemos, resistir é nós orarmos, intercedermos e também resistir com a nossa própria vida. E quando eu digo com a nossa própria vida, com as nossas escolhas. O meu casamento é uma resistência. A minha família é uma resistência. A minha maternidade é uma resistência. A forma como o meu estilo de vida, o facto de eu ir todos os domingos à igreja, o facto de eu ter uma comunidade cristã forte e lutar por isso, fazer por isso, isso é a mais forte resistência.
Nós estamos às vezes muito preocupados com o mediatismo, ou aparecermos muitos em uma praça, ou então num post, ou então, sei lá, num hashtag, enfim, um hashtag, mas não é sobre isso. Isso é uma pequena parcela e às vezes nem é tão insignificante. Aquilo que eu acredito que gera mais impacto é a resistência da nossa vida, das nossas escolhas. E com isso eu digo, nós precisamos cada vez mais de famílias fortes, de mães, pais, homens e mulheres, cada um a desempenhar o seu papel, de facto, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com os desígnios do Senhor, que nós possamos ter uma conduta de vida que seja uma resistência. Porque às vezes quando pensamos em resistência, pensamos em gritos, em o bate-boca e ir para lá, para a frente. Não é assim. Eu vejo que cada vez mais hoje as pessoas, os jovens, eles querem algo autêntico. Eles estão fartos de ver coisas perfeitas nas redes sociais, coisas montadas e vidas que são contrárias, não é aquilo que as pessoas até mesmo pregam. Então a maior resistência que nós devemos ter e devemos procurar ter é a nossa própria vida, nossas escolhas. E nós precisamos, de facto, de cristãos que possam se posicionar, mas não durante algumas horas, ou então em um post, mas sim com a sua vida, porque isso vai ser certamente muito mais impactante. Certeza. Aqui no CristoCast a gente sempre fala, né, que fale com Deus, mas fale sobre Deus também. Então, a gente sempre incentiva de que ele esteja inserido, de que Deus esteja inserido no nosso dia a dia de uma forma que naturalmente a gente vai estar falando mais sobre ele. E unicamente por você ter Deus na sua vida, na sua rotina, de você falar um pouco mais sobre ele, né, assim como falamos de futebol, assim como falamos de política, o simples fato de você falar um pouco mais sobre Deus, você já vai estar sendo um influenciador da palavra. E sem precisar realmente estar nas redes sociais, né, ser algo que seja forçado, mas que seja natural, né, enquanto cristão, porque também é a nossa função, enquanto cristãos, que nós propaguemos a palavra do Senhor também. Sim, eu costumo dizer que por organizar essas conferências a nível internacional e, enfim, eu faço parte de uma igreja que está em 157 países no mundo, então acabo por viajar bastante. Agora com a gravidez e a maternidade estou a dar, não é uma pausa, mas em setembro já retorno às viagens e, enfim, essas viagens missionárias que alimentam, não é, aquilo que nós estamos a fazer e o propósito pelo qual nós estamos a lutar por isso. Mas nestas viagens eu observo que, enfim, os jovens estão mesmo a precisar de ver não só uma Rebeca ou uma Daniela ou uma Andreia em cima de um palco a combater com um microfone. Eu costumo dizer para eles que mais do que combater com um microfone em cima de um púlpito, de um palco, eu combato com a minha vida. Então, a nossa maior arma é a palavra de Deus, nosso maior instrumento é a palavra de Deus, a oração, o nosso testemunho. Então, mais do que combater em redes sociais, ou num palco, ou num púlpito, nós precisamos de combater com a nossa vida, porque isso é que gera realmente discípulos e gera seguidores. As pessoas querem seguir aquilo que realmente elas conseguem tocar, conseguem ver que é palpável, que é real. E nesse mundo, não é, de tanta, às vezes, tanta aparência, o real está em falta. Então, que nós possamos combater com a nossa vida muito mais. Isso é necessário. Então, vamos tentar fazer o que um jovem, ou não tão jovem, o que alguém que está distante de Deus pode começar a fazer para se aproximar um pouco mais dele, para conhecê-lo melhor e para ser também esse filho mais ativo? Eu diria que, em primeiro lugar, buscar fazer a leitura da palavra de Deus e pedir a Deus revelação através da leitura, porque ela é poderosa e podem passar os anos que forem, pode ser a circunstância que for, Deus revela-se através da palavra, da sua palavra, e é uma fonte de água viva, é uma fonte que não cessa,
e que transbordem nossa vida para a vida de outras pessoas. E, em segundo lugar, buscar uma comunidade, buscar estar com cristãos reais, praticantes, de facto. Aqui em Portugal há muito esse discurso e deves ter ouvido talvez algumas vezes enquanto estavas aqui: sim, sou cristão não praticante. Eu costumo dizer: como assim? Eu vou dizer então, sou, sei lá, sou Sou arquiteta. vegetariano, não praticante. Mas como assim? Como é que não praticas e o és? Então não és. E nós precisamos de estar rodeados. O nosso meio influencia, dita muita coisa, determina muita coisa. Então isso é muito importante. E em terceiro lugar, eu acredito que todos os dias buscar ter essa intimidade com Deus, buscar a Deus através da oração, falar com Ele, ter essa intimidade. Isso é algo que vai se desenvolvendo, que vai crescendo, que nós vamos buscando e alimentando. Então, para mim, esses 3 pilares é algo que eu sempre, passo e aconselho que os jovens possam fazer para voltar a ter uma intimidade com Deus ou voltarem aos caminhos do Senhor. Um jovem que está afastado, ou um adulto que está afastado, uma senhora, uma idosa, nunca é tarde. Eu sempre gosto de ver o exemplo da minha sogra, e essa semana até falava no Instagram sobre isso. Minha sogra, esta semana, ela foi a Fátima, semana passada. E hoje em dia as razões pelas quais ela vai a Fátima não são as mesmas do passado, mas sobretudo ela foi porque queria falar com Deus na caminhada. E ela dizer: eu já tinha saudades desse meu tempo com Deus, estar aqui ali horas com Ele, só eu e Ele, sem nenhuma distração, a falar com Ele, focada nele. E a minha sogra tem 73 anos e ela foi nesta caminhada, não é? Quilómetros e quilómetros e quilómetros ali focada, não a pensar no sacrifício em si, mas ela a dizer: eu tenho saudades de estar com Deus, de falar com Ele. E isso é muito bonito. Nós nunca devemos perder esse hábito, não é? Essa vontade de investir o nosso tempo com Deus. Então, palavra de Deus, comunidade e tempo de oração, intimidade. Maravilhoso. Rebeca, então, vou voltar para fazer as perguntas que nós fazemos no programa padrão. Por que vale a pena crer? Vale a pena crer porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade é a vida. Não há outro. E é impactante quando nós nos entregamos por inteiro. Não parcialmente, mas eu digo mesmo, por inteiro. Isso não quer dizer que seja uma vida de rosas e, enfim, perfeita. Não, há muita perseguição e tu sabes, nós sofremos perseguição por essa escolha que nós fazemos e faz parte. Como eu estava a dizer no início, né, eu passei por muitos desertos na minha maternidade que outras pessoas podiam dizer assim: mas como assim? Que sentido isto faz? Porque é que a Rebeca, que serve a Deus, que tem um ministério, que é tão devota ao Senhor, como é que isto acontece? Eu não olho desta forma. Eu acredito que viver a vida com Deus em boas e más circunstâncias, no deserto ou na abundância, sempre vale a pena, porque é uma alegria, é uma satisfação que sobrepõe as circunstâncias e é realmente nós entendermos quem somos, a nossa real identidade e termos propósito. Eu falava e pedia sempre a Deus durante a minha gravidez que nunca os meus sentimentos e aquilo que eu estava a passar fossem maiores do que o propósito pelo qual eu estava a gerar aquela vida. Então, passei por um acidente de carro aos 8 meses, passei por um diagnóstico aos 5 meses que dizia que o meu filho ia nascer completamente deformado. O médico virou-se para mim e disse: olha, o seu filho, ele vai ser completamente deformado. Foram tempos assim muito, muito difíceis. E eu só pedia: Senhor, lembra-me do propósito, lembra-me do porquê dessa escolha. E o Senhor, ele é fiel. E Ele lembra, e Ele revela-se, Ele ainda faz milagres, Ele ainda revela-se para os seus, Ele ainda responde. Pensar que o Deus vivo é só o Deus da leitura da Bíblia, que agia naqueles tempos é errado. Se tu buscar, se bateres na porta, tu vais encontrar um Deus vivo. Então vale a pena crer, porque Ele é vivo, Ele está aqui, Ele é com os seus, Ele é fiel. Acho que principalmente, né, Rebeca, é o nosso desafio de compreender que o evangelho não é só a prosperidade, ele é a cruz também. Claro. Mas que até essa cruz, se nós estivermos com Deus, nós estaremos bem, nós estaremos melhor, com certeza. Sim.
E eu também acho que um dos grandes desafios meus é esse. É o tempo inteiro estar lembrando de que Ele é presente, de que ainda que venham os problemas, ainda que venham as distrações desse mundo, porque esse mundo nos distrai bastante, mas que se nós estivermos focados nele, se nós estivermos focados em Deus, tudo flui muito melhor, segundo a vontade dele, mais do que a nossa, né? E nós temos... O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é essa força, essa fonte inesgotável. Isso. E aí nós temos uma nova pergunta também, que a gente faz agora, que é: se você encontrasse Jesus hoje, agora, o que você falaria para ele? Eu não sei se eu falaria logo, eu acho que eu ia correr, querer abraçar, querer tocar, e logo em seguida diria obrigado. E agradeceria pelos livramentos, pela razão que ele dá à minha existência, pelo sacrifício, pelo sangue que foi derramado e que realmente faz com que nós possamos e faz com que eu tenha cada dia mais orgulho de viver essa caminhada, às vezes árdua, cheia de dificuldades, perseguições, mas cheia de sentido. Eu diria obrigado e agradeceria muito pela cruz. Eu acho que isso é uma das coisas que toda Santa Ceia, eu não me canso de dizer, eu sempre digo assim na minha oração, no culto de Santa Ceia: Deus, eu nunca nunca me vou cansar, nunca me vou fartar de agradecer pelo teu filho, por teres enviado. E Jesus, eu nunca me vou cansar de te agradecer, até quando estiver muito, muito velhinha, muito idosa, pelo teu sacrifício. E eu acho que mais do que perguntar porque isso, porque aquilo, ou aquele mistério, essas coisas eu acho que eu deixaria para muito depois, mas a primeira coisa seria mesmo agradecer pelo sangue derramado na cruz e por tudo aquilo que ele tem feito através desse sangue na minha vida. Amém. Que coisa bonita, Rebeca. É uma alegria conversar contigo mais uma vez. Igualmente. E antes da gente terminar, eu queria deixar aberto. Você quer deixar uma mensagem? Quero que esse momento fique mais uma vez gravado na nossa história junto ao CristoCast. E fica à vontade. Agora o momento é seu para a sua mensagem, o que vier do seu coração. Acho que uma mensagem seria para não desistirem de acreditar na família. Porque família é projeto de Deus, é um design bonito, lindo, que requer muito sacrifício, muita renúncia, muita entrega, mas que vale a pena a luta. Estes últimos 2 meses têm sido muito difíceis para mim, para além do porpério, não é? Mas especialmente porque eu não tenho estado tão presente com o meu marido, porque ele está a viajar. O meu marido ele é político, então nós estamos a passar por uma fase muito difícil, porque na semana que o meu filho nasceu, o governo caiu em Portugal. Então foi muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. E ele tem viajado bastante, porque não, enfim, a circunstância exige isso. E nós temos estado longe um do outro fisicamente, e isso tem-nos custado muito. Um dos dias que mais causou-me aflição foi um dia que eu entrei no quarto e vi o Daniel a chorar e a olhar para o nosso filho, porque ele disse: meu Deus, ele está a crescer tão rápido e nesse início eu não estou presente com ele, não posso estar estas primeiras semanas, não consigo estar ao lado dele. Mas eu lembrei do real chamado e propósito da nossa família, que vai para além de um momento bom de estarmos juntos, que o que nós estamos a construir não é para agora e não é sobre o agora, é pensar no futuro, é pensar em 15, 20, 30 anos daqui para frente. Eu sempre falava: Daniel, o que tu estás a fazer, o Duarte não sabe agora, mas um dia ele vai saber. E o sacrifício que estás a fazer pela nossa família, ele não faz ideia, de facto, mas um dia ele vai saber. Então a mensagem que eu queria deixar é que
Homens, sejam homens, lutem pela vossa família, defendam a vossa casa, honrem as vossas esposas e cuidem delas e amem elas como Cristo amou a sua igreja. E mulheres, sejam femininas, sejam mulheres, sejam amáveis, cuidadosas. O casamento tem moldado a minha personalidade de uma forma assim absurda. Eu sempre fui muito independente e vou fazer isto sozinha, aquilo outro e tal, e sou eu. E o casamento tem mudado muito isso em mim. E tenho trazido de volta esse cerne feminino que é tão importante, que nós vemos em falta. Sejam femininas e cuidem dos vossos filhos, protejam os vossos filhos, tornem os vossos filhos cientes daquilo que é realmente o mundo. Não os deixem cegos ou demasiado protegidos ao ponto que eles não saibam quem é o seu adversário. Preparem eles, falem do adversário e forjem para que eles possam lutar contra esse adversário da melhor forma possível. Que eles sejam sábios, mas que para isso eles possam ter pais que apontem para Cristo no dia a dia, nas suas casas. Essa é a minha mensagem. Amém, Rebeca, eu quero muito agradecer mais uma vez, assim, sempre eu vou agradecer demais a tua disponibilidade, especialmente nesse momento que eu sei que a maternidade demanda muito da gente e tu tens a família para cuidar também. Muito obrigada por estar esse tempo aqui com a gente mais uma vez. Fique certa de que o seu testemunho, tanto da primeira vez como agora, é um testemunho que nos edifica demais, que nos acrescenta demais. Eu tenho certeza que, assim como a gente conversa antes de gravar, e a gente sempre pede que tudo que sai da nossa boca, o Espírito Santo conduza para aquelas pessoas que Deus quer alcançar. E eu acredito nisso fortemente, que a nossa missão aqui é essa, é que a partir das nossas palavras, Deus alcance aquelas pessoas com essas mensagens. Então, muito obrigada mesmo, minha irmã em Cristo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença e pela confiança também aqui no CristoCast, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe você e a sua família. E aqui nós estamos em oração por vocês, com certeza. Amém. Muito obrigada. Obrigada, André. Obrigada à tua família, a equipe toda, que é fantástica. Eu sempre, quando falo do CristoCast para algumas pessoas que falam de podcast, eu sempre digo, olha, eu conheci assim um podcast que é único. Tem ali uma católica, tem um que é da Igreja Batista, outro que é da Igreja Quadrangular e tudo, mas eles estão ali tão focados em levar Cristo, não importa o que aconteça, que é lindo de se ver. Eles estão tão focados na essência, não na denominação, não no homem em si, na instituição, nas paredes, no prédio, mas em Deus, que é lindo e é contagioso, essa é a palavra, num bom aspecto. E eu queria dizer que sou muito grata pela tua vida, admiro o teu trabalho, a tua mãe, que é uma bênção mesmo, a tua família. Quero ter ainda a oportunidade de conhecer a tua linda filha, que só conheço por fotos, mas que esse encontro possa acontecer e que Deus possa abençoar cada vez mais a tua vida, o teu ministério, aquilo que tens feito aqui, que possas crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito obrigada, Rebeca. Vou, então, finalizando esse nosso programa especial de hoje, mas convidando você que está aí do outro lado. Olha, assista o programa da Rebeca, o primeiro, lá na nossa primeira temporada. Nós já temos mais de 2 anos no ar, já temos mais de 100 programas, 120 e poucos programas para você maratonar. Eu tenho certeza que em algum deles o Espírito Santo vai chegar e fazer morada no seu coração. Amém. Nós estamos aqui para isso, para que você aí do outro lado também possa fazer parte dessa grande família, que é a família de Cristo, e aonde nós estamos todos em comunhão, e eu convido para que você também faça parte disso. Venha com a gente, conheça mais a Deus, o tanto quanto Ele conhece o seu coração. Se disponibilize para que você o conheça também, para que Ele faça morada. Amém. E fale com Deus, mas fale sobre Deus também. Então, com esse programa lindo, com a presença da Rebeca, e com o coração quente, realmente, de alegria, eu te convido para estar conosco
no próximo programa, porque, como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.